Fala, família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves, hoje a gente está aqui para falar bastante de Internacional e Fluminense, o jogo que fecha essa rodada 22 do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense pode estar buscando finalmente essa tão sonhada e tão almejada vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense já vem batendo na trave há algumas rodadas. Então, dessa vez, a rodada ajudou bastante. Claro que a vitória do Palmeiras nos distancia deles, mas o Fluminense ganhar, a gente, além de alcançar a vice-liderança, mantém aquela diferença de 6 pontos que acontecia anteriormente para o líder Palmeiras. Então a gente vai falar muito de Flu e Internacional, jogo que vai fechar a rodada, e a gente está aqui torcendo muito por aquela vitória. E antes disso, aquele claro recado, aquele bom recado, você que está aí do outro lado, já vai deixando aquele like para estar dando aquele apoio pro Quintal Tricolor. Você que ainda não é inscrito, está vendo a gente aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, deixa a sua inscrição aqui com a gente, porque é muito importante para o nosso canal continuar crescendo e a cada dia mais alcançando um número maior de tricolores para a gente estar podendo trazer aqui para a família Quintal Tricolor. Então vamos falar de Flu e Inter, mas também tem aquele outro recado: Feliz Dia dos Pais para todos que estão aí do outro lado. E Flu e Inter jogam no Internacional às 19 horas desse domingo, de Dia dos Pais. Vou passar aqui para vocês primeiro a ficha técnica da partida, onde vocês vão poder estar acompanhando o jogo, passar também sobre arbitragem, deixar aqui tudo muito bem explicado e detalhado para vocês. Então, essa partida vai ter a arbitragem do Ramon Abel. Não me recordo de muitos jogos onde ele apitou as partidas do Fluminense e de alguns erros, não me lembro. E quem vai ficar no VAR é o Adriano, lá do Paraná. Auxiliar dele vai ser o Kleber Lúcio Gil e o Thiago Américo. Esses são os árbitros, o pessoal que vai estar ali arbitrando essa partida. A transmissão do jogo vai ficar por conta do Sport TV e do Premier, com narração do Gustavo Villani, comentário de Grafite, Lédio Carmona e Fernanda Colombo na central do apito. O Grafite tem uns comentáriozinhos dele que é bom a gente esquecer, mas com o Lédio Carmona a transmissão vai ser boa. Tenho certeza disso, que o Lédio Carmona é um dos melhores comentaristas esportivos já há muito tempo, não é de hoje. Passar para vocês agora a provável escalação do Fluminense. O Fernando Diniz, nosso treinador, não vai poder contar com o Nonato, porque todos sabemos que quando o jogador está emprestado para algum clube, ele não pode enfrentar o clube que o emprestou. No caso de hoje, é o Internacional que emprestou o Nonato para o Fluminense. Então o Fluminense não vai contar com o Nonato nessa partida, e eu acho que o Fluminense vai sentir falta sim do Nonato, porque vem jogando muito, vem fazendo um excelente papel dentro de campo, vem auxiliando muito a saída de bola do Fluminense e se apresentando principalmente na entrada da área com algumas boas finalizações. No jogo do Santos, por exemplo, ele teve 2 finalizações muito boas de fora da área, mas o goleiro do Santos, se eu não me engano, João, né? Ele conseguiu fazer 2 excelentes defesas também. O João do Santos está numa fase muito boa. Então a provável escalação do Fluminense para hoje vai contar com o goleiro Fábio, normal, paredão, nada passa na lateral direita, Samuel Xavier, na zaga Nino e Manuel, na lateral esquerda teremos a volta de Caio Paulista. Sim, Caio Paulista está retornando de suspensão e provavelmente vai estar sendo titular da lateral esquerda do Flusão. Eu colocaria o Cris Silva, tentaria recuperar algum futebol no jogador, já que o Diniz conseguiu fazer essa mesma coisa com Samuel Xavier. Por que não fazer com Cris Silva? No meio de campo teremos André e Martinelli. Martinelli deve ser o titular no lugar do Nonato. Muita gente especulando o Felipe Melo, mas eu acho que colocar o Felipe Melo no lugar do Nonato é mudar muito a característica do time. Então eu acredito que vai ser o Martinelli mesmo. Só que eu, assim como falei do Caio Paulista, eu falo do Iago Felipe. Eu acho que o Iago Felipe poderia sim ter mais chances no time, principalmente hoje, já que o Nonato não joga. Colocaria ele para começar a partida e no intervalo do jogo, de repente, se não tivesse muito bem,
tiraria e voltaria com o Martinelli. Mas o Martinelli também pode, de repente, mostrar aquele bom futebol que ele vinha mostrando quando entrava no segundo tempo das partidas, tendo essa oportunidade agora como titular novamente, oportunidade essa que ele não tem aproveitado muito quando titular do Fluminense. Fechando a linha de meio de campo, teremos Paulo Henrique Ganso, nosso maestro, tá jogando muito, vem fazendo gols, vem dando passes e articulando muito bem as jogadas do Fluminense. Na frente teremos um trio que vem se entendendo muito bem dentro de campo com o Matheus Martins, John Arias e Germancano, artilheiro do mundo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E hoje, se eu pudesse adivinhar o placar da partida, eu colocaria um 2-1 pro Fluminense com 2 gols de Germancano, um passe do John Arias e um passe do nosso Matheus Martins, a joia de Xerém. Muita gente querendo levar o garoto, mas proposta boa até agora não chegou nenhuma. O pessoal quer levar o garoto por migalhas e o Fluminense não está vendendo. Isso aí tá me deixando bem tranquilo, porque o Fluminense, ao que parece, mudou um pouquinho o pensamento na hora de vender os seus jogadores. Basta a gente ver que o Nino, que tinha a proposta do Fenerbahçe, não saiu e também não saiu naquela proposta anterior para o Tigres. Então o Matheus Martins é um jogador que pode estar no radar de vários clubes europeus, mas não vai sair do Fluminense nesse momento, até porque a janela já fecha agora. A escalação do Internacional, uma escalação que não causa tanto medo, não causa tanto espanto, mas que tem sim alguns bons jogadores. Então vai ter o goleiro Daniel, o lateral direito Bustos, na zaga Mercado e Vitão, na lateral esquerda René, no meio de campo Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, no ataque Wanderson e Alemão. O Alemão esse que, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o cara que fez o gol aqui no Rio de Janeiro e deu a vitória ao Internacional diante do Flu no Maracanã. Então o Fluminense vem para essa partida quase que completo, somente Nonato fora. Martinelli vai assumir a titularidade. Espero que o Fluminense consiga jogar muito bem e consiga trazer essa vitória para o Rio de Janeiro, esses 3 pontos, porque a gente precisa. A rodada até aqui deu uma ajuda muito boa para o Fluminense quando a gente pensa em tabela de classificação. Claro que o Palmeiras, com essa vitória, se distanciou sim do Fluminense, mas também não é uma distância que a gente se assuste, porque o Fluminense ainda tem um confronto direto contra o Palmeiras e eles ainda vão jogar contra o time da Lagoa, que são os 2 próximos adversários do Palmeiras, Flamengo e depois Fluminense. E quem sabe nesses 2 confrontos o Fluminense não consiga a sua vitória já no próximo jogo contra o Coritiba e depois contra o próprio Palmeiras, e assim buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então a rodada começou ontem com os jogos de Goiás e Avaí, terminou empatado 1-1. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, porque o jogo foi na casa do Corinthians, 1-0 para o Palmeiras, Cuiabá e Juventude, 1-0 Cuiabá, Botafogo e Atlético Goianiense, Botafogo não jogou nada, que jogo ruim de assistir, nossa senhora, 0-0, Botafogo ainda teve aquele Felipe Sampaio expulso, que jogador ruim, meu irmão. Então hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas, a gente tem Coritiba e Atlético Mineiro, às 16 horas tem 3 partidas que vão acontecer nesse horário. Vai acontecer o Flamengo e Atlético Paranaense, jogo bom para empatar também, ou para o nosso arquirrival perder, o melhor seria essa derrota deles. São Paulo e Red Bull Bragantino, Ceará e Fortaleza, o clássico cearense. Tem às 18 horas América Mineiro e Santos, jogo ali de banho-maria, meio de tabela. E às 19 horas o nosso jogo fechando a rodada com Fluminense e Internacional. Passar a classificação de momento aqui para vocês também. Palmeiras líder absoluto com 48 pontos, a distância tá absurda, seguido por Corinthians com 39, Fluminense com 38, temos Atlético Paranaense com 37, o nosso arquirrival com 36, Internacional com 33 pontos, e o Internacional, pelos pontos, vocês conseguem perceber que não é um time que está no G6, de qualquer jeito, de qualquer modo, não é um time que chegou ali sem merecer estar nessa tabela de classificação, sem estar nessa classificação dentro da tabela. O Internacional faz algumas boas partidas sim, só que vem muito pressionado, a eliminação de Sul-Americana, também perdeu para o Fortaleza fora de casa por 3-0, Fortaleza com jogador expulso,
complicada a situação do Internacional e eu quero que continue, que o Fluminense afunde mais ainda eles nessa crise, meu irmão. Será que vem crise no Inter? Seguido por Atlético Mineiro com 32 pontos, Bragantino com 30, Santos com 30, América Mineiro, que é o 10º colocado, com 27, Botafogo com 26, Goiás com 26, São Paulo com 26, muita gente embolada ali do 9º colocado ao 13º, todo mundo muito próximo ali, e essa briga deles aí tá interessantíssima por esse banho-maria, aqueles times que não vão buscar nada no campeonato. Até então, né, o cenário pode mudar. Então, depois de São Paulo temos o Ceará com 25 pontos, Cuiabá que conseguiu a vitória ontem com 23, Avaí, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos, assim como Cuiabá. Depois, dentro da zona da degola, temos Curitiba com 22, Fortaleza com 21, Atlético Goianiense também com 21 e o Juventude, que tudo indica que já está praticamente rebaixado, vem com 16 pontos. O Atlético Goianiense, dentro da zona de rebaixamento, surpreende porque a campanha que eles vêm fazendo na Sul-Americana, batendo semifinal, e na Copa do Brasil, que já tem uma vitória muito boa sobre o Corinthians de 2-0, surpreende essa classificação dele dentro da zona de rebaixamento, mas é aquilo também, é um time que não tem elenco tão vasto, o time principal também já não é esse time todo, já não é essa Coca-Cola toda, então eles ganham muito na Copa, mas no Campeonato Brasileiro eles perdem porque cansaço bate e Campeonato Brasileiro, como é pontos corridos, essa oscilação dentro do Campeonato Brasileiro custa e custa muito, principalmente ao término de cada rodada você vê que o time não sai do lugar, mas o Atlético Goianiense vem fazendo uma temporada muito interessante e pode ser, quem sabe, o nosso rival na Copa do Brasil, com o Fluminense avançando contra o Fortaleza e eles avançando contra o Corinthians. O segundo jogo do Flusão vai ser no Maraca contra o Fortaleza, dia 17. Já vendeu muito ingresso, já esgotaram quase todos os setores e a festa vai ficar bonita. Eu quero ver esse mosaico, meu irmão. Então, esse foi o nosso vídeo de pré-jogo aqui do Quintal Tricolor. Espero que eu tenha passado muita informação para vocês. Espero que o Fluminense consiga trazer essa vitória, trazer esses 3 pontos nesse domingão. E a live de pós-jogo está mantida, essa live de pré-jogo hoje eu não consegui trazer para vocês porque eu tô na correria, ainda tenho que trabalhar, voltar para casa para curtir com meu pai, curtir com meu filho também. Então a live de pós-jogo vai estar mantida, mas o pré-jogo tive que gravar esse vídeo para não deixar vocês sem informação sobre o nosso Flusão. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no Quintal Tricolor, seguir a gente também lá no Instagram, no @Quintal Tricolor. E o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, feliz Dia dos Pais para todo mundo. Saudações tricolores!